Neste vídeo, continuaremos a falar sobre compasso. Toda vez que você tiver um instrumento que usa mais de um pentagrama, ou vários instrumentos que têm alguma coisa em comum, fazem parte de um grupo, será possível usar uma chave no início do pentagrama, ou antes do pentagrama, melhor dizendo, para indicar justamente isso, que os dois pentagramas pertencem a um único instrumento ou a um grupo coeso de instrumentos, como por exemplo nas partituras para piano. Aqui nós temos o jeito mais tradicional de se escrever para piano. Você tem uma chave antes dos dois pentagramas, porque é comum para piano você ler a mão direita na clave de Sol e a mão esquerda na clave de Fá, ou seja, o pianista o tempo todo lê duas claves ao mesmo tempo em dois pentagramas. Outro jeito também, mas um pouco menos comum, é você escrever com esse tipo de chave. Quando isso acontece, a barra de compasso ela ultrapassa não só as 5 linhas do pentagrama, mas até o espaço entre os dois pentagramas. Ou seja, ela começa aqui em cima e vai até embaixo, para indicar que isso daqui tudinho, na verdade, é um único compasso. Então, nesse exemplo musical, nós temos apenas dois compassos. Isso tudo é um compasso e aqui tudo é outro compasso também. Ou seja, ao mesmo tempo em que o pianista toca alguma coisa aqui com a mão direita, ele toca aqui embaixo com a mão esquerda. Por isso que constitui um único compasso, pois está ocorrendo ao mesmo tempo. E aqui, ao mesmo tempo que ele toca com a mão esquerda, direita aqui, toca com a mão esquerda embaixo da mesma maneira. Alguns outros exemplos. Na partitura de uma música para um conjunto musical de poucos instrumentos ou até para uma orquestra completa, a primeira barra de compasso geralmente une todos os pentagramas. A primeira barra é essa aqui. Então você pode usá-la do início ao fim, unindo todos os pentagramas. Mais na frente a gente vai ver que as próximas barras não precisam unir todos os instrumentos. Elas podem unir só conjuntos de instrumentos. Ou seja, aqui temos o piano com uma barra única, mas a voz já está separada. Você vê que não existe essa barra aqui. Como exemplo, trazemos um quinteto, ou seja, uma obra para 5 instrumentos do compositor Michael Haydn. Uma composição de 1790. Ela é para violino, viola, acho que aqui é clarinete, provavelmente trompa e fagote. Está meio ruim de ler aqui, mas acho que esses são os instrumentos. Então, como é um quinteto pensado em um grupo coeso de instrumentos, assim, todos pertencem à mesma ideia musical assim, de conjunto, usou-se uma chave para ligar todos esses instrumentos. A chave está aqui no começo. Talvez seja um pouco difícil de ver, mas as barras de compasso também ultrapassam todos eles. Por quê? Para mostrar que isso tudo aqui é um único compasso, ou seja, enquanto o violino toca essa melodia aqui, a viola toca a sua melodia, o clarinete toca a sua, a trompa toca a sua e o fagote a sua, respectivamente. Ou seja, esse trecho todinho nós só temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 compassos. Provavelmente dura pouco tempo, apesar de ser um andante, mas a barra de compasso, importante notar que ela vai do início, rompendo os espaços entre dois instrumentos, até o fim, tudo junto. Mas apenas um exemplo, isso não chega a ser tão importante, é mais uma questão de notação. E por fim, um outro exemplo, temos uma missa de Franz Schubert, um compositor ali da transição dos períodos clássico e romântico, viveu apenas 31 anos, compôs muito para piano e voz, mas também tem várias composições orquestrais. Essa aqui é o Kyrie da missa, ou seja, um dos movimentos do ordinário da missa, é feita para oboé, clarinete, fagote, e como vocês podem perceber, eles usam a mesma barra de compasso. Por quê? Porque são instrumentos que pertencem ao mesmo grupo, ou à mesma família, melhor dizendo. Nesse caso, seria a família dos sopros, ou seja, os instrumentos de sopro, Schubert juntou em um mesmo conjunto, uma única barra de compasso, para dizer que eles têm algo em comum, né? São da mesma família.
Aqui embaixo temos outra família, que é a família dos metais, unidas por outra barra de compasso. Então os instrumentos são trompa e trombones. Aqui embaixo temos outra família, a família das cordas, com os instrumentos violino e viola, dois violinos tocando partes diferentes. E por fim temos a família das vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, unidos por uma mesma barra de compasso. Mostramos então apenas diversos exemplos de como usar a barra de compasso e quais são as possibilidades de uso. Por fim, temos um único instrumento aqui fazendo baixo, que é o violoncelo ou contrabaixo. Tem uma linha separada. Falemos então sobre a fórmula de compasso, talvez o conceito mais importante desse vídeo. A fórmula de compasso é uma fração, ou seja, são dois números, colocados no começo de cada peça musical. E ela indica, geralmente por números em forma de fração, como o Borromeo diz aqui, o tamanho do compasso e também sugere algumas interpretações. Mas como assim? Os dois números, tem o de cima, que é o do numerador, e o de baixo, o denominador, significam coisas diferentes. O de cima é a quantidade de figuras que nós temos no compasso, por compasso, ou seja, em cada compasso da composição. E o de baixo, ele é um número que representa a figura que nós temos de referência. Por exemplo, esse compasso aqui é um compasso 3x4. Esse é o jeito correto de chamar, 3x4. Em compassos 3x4, nós estamos dizendo que no compasso cabem 3 figuras e que essa figura é representada pelo número 4. Aqui eu coloquei uma cola para ficar mais fácil entender qual é a relação dos números com as figuras. O 4 significa semínima, 8 colcheia e 2 significa mínima. Ou seja, em um compasso 3x4, é o mesmo que dizer que existem 3 semínimas nesse compasso, ou que cabem 3 semínimas nesse compasso. Claro, ele pode ser preenchido de várias maneiras diferentes. Mas vamos usar aqui o MuseScore para mostrar esse exemplo. Vou mudar a fórmula de compasso para 3x4 e irei inserir 3 notas aqui. Pronto, colocando 3 semínimas, vocês veem que o compasso já foi preenchido completamente. Se eu quiser colocar mais uma semínima, não vai caber nesse compasso, porque só cabe em 3, já que é um compasso 3x4. E a próxima semínima será automaticamente alocada para o próximo compasso, como vocês podem ver. Ao colocar uma semínima, o MuseScore, inteligentemente, ele já insere 2 pausas aqui, cada uma de um tempo, porque o compasso ele não pode ter mais ou menos tempos do que está indicado pela fórmula de compasso. Ele tem que ter exatamente aquela quantidade de tempos. Então, se a fórmula de compasso diz que são 3 tempos, ou que cabem 3 semínimas naquele compasso, como essa fórmula 3x4, então coube uma semínima e mais 2 pausas de semínima, porque cada uma dura um tempo também. Ou seja, 1, 2, 3 tempos. E se eu colocar uma colcheia aqui, o que é que acontece? Peraí. Vocês veem que coube um tempo, mais meio tempo, mais meio tempo, mais um tempo, que somando também dá 3. Então, em um compasso cuja fórmula é 3x4, sempre a soma dos valores, incluindo figuras e pausas, tem que dar 3. Colocando outra colcheia, ó, temos um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Esse terceiro tempo nós poderíamos preencher de várias maneiras diferentes também, como por exemplo usando 4 semicolcheias. Ou seja, todos esses ritmos, né, que são diferentes formas de você usar as figuras musicais, resultam em 3 tempos. Aqui temos um tempo, 2 tempos, 3 tempos. E se esse compasso fosse de 4 tempos, ao invés de 3? O que é que aconteceria? Essa semínima seria jogada para o compasso anterior. Ou seja, viria para cá. Vamos mostrar? Pronto, agora temos um compasso 4x4. No primeiro compasso temos 4 tempos. 1, 2, 3, 4.
E no segundo compasso também temos 4 tempos. Um tempo, 2 tempos e uma pausa que dura 2 tempos, que é uma pausa de mínima. Ou seja, eu sugiro muito que vocês baixem o programa MusiScore e vão fazendo diferentes experimentos com as figuras musicais para entender essa questão de quantos tempos cabem no compasso e de quais maneiras você pode usar as figuras e as pausas para preencher aquele compasso. Existem infinitas maneiras e cada uma delas dita um ritmo diferente. Continuaremos no próximo vídeo.